Fala, galera! Como é que vocês estão, amiguinhos? Belezeira? Maravilha? Tranquileira? Espero que sim, amiguinho. Espero que você esteja aí confortável, alimentado, com o seu copinho d'água, talvez o seu cafezinho, pronto e preparado para mais uma aula aqui na Escola Vestibular, que vai ajudar você a trilhar o maravilhoso caminho rumo à universidade. Você aí, a gente aqui, você aí, regaçando juntos para estudar igual os loucos e chegarmos nesse objetivo, beleza, galera? Valeu, tamo junto aí, maravilha. Também tô tranquilão aqui, beleza, aqui, ajeitando meu cabelo e tal, esse sebo que eu tenho aqui, esse estanho, né? E tamo junto. Galera, continuando na parte de calorimetria, hoje a gente vai tratar de uma outra maneira, de uma outra parcela da quantidade de calor. Então lembrando, na aula passada nós falamos da quantidade de calor sensível, né? Aquela parcela da quantidade de energia na forma de calor que promove mudança de temperatura. Agora, galera, nós vamos tratar da quantidade de calor latente. Se não der, você volta. Nossa senhora! Quantidade de calor latente. Isso, essa é a parcela da quantidade de energia na forma de calor que promove mudança de estado, tá? De sólido para líquido, líquido para gasoso ou vice-versa. Belezeira? O cálculo da quantidade de calor latente, fofos, é muito simples. É o produto da massa que você quer promover a mudança de estado. Nem sempre você vai promover a mudança de toda a massa do corpo. Por exemplo, às vezes você derrete um pouco do gelo. Então não é toda a massa, mas às vezes derrete tudo, então seria toda a massa. Então essa massa aqui, que é em quilogramas ou gramas, é a massa que muda de estado, que passa de um estado para outro, tá? Então daqui, tipo assim, de São Paulo para Espírito Santo. Espírito Santo para Maranhão. Que merda. Não, sólido para líquido, para gasoso ou vice-versa. Tá? Então anota aí na sua caixinha de ferramentas esse M aqui. Essa é a quantidade de calor latente. E esse é um parâmetro chamado calor latente de transição. Cada substância para cada conversão, para cada transformação tem o seu valor de L, que é em joules por quilo ou calorias por grama. Belezeira? Dependendo da transformação, você vai ter um valor para esse L. Aqui, pessoal, tem uma situação muito importante que a gente trata, que é o lance da mudança de estado com a pressão constante. Olha que loucura. Se a pressão se mantém constante, pessoal, essa mudança de estado ocorre com a temperatura constante. Como que é, Ganso? É, isso mesmo. Vamos supor que você pega o gelo e tira lá do congelador a menos 10. Primeiro você tem que esquentar ele, porque a temperatura de fusão do gelo é 0. Então, que macete esquentou, chegou a 0. Se você continua fornecendo calor para o gelo, ele vai derretendo. Enquanto todo o gelo sólido não virar água líquida, a temperatura se mantém 0. Ô louco, Ganso, como é isso? Você está dando energia, fornecendo energia, a temperatura não muda? Exatamente. Essa energia ela está sendo usada para mudar o estado de agregação, para mudar o estado que aquela substância se encontra. Depois que todo o gelo virou água, se você continuar fornecendo calor, a água vai esquentar. Ao nível do mar, pressão atmosférica constante, a gente tem o aquecimento até a temperatura de ebulição da água, que é quando ela vai vaporizar, quando ela vai passar de água líquida para vapor. Ao chegar a 100, se você continua fornecendo calor, aquela água mantém-se na temperatura de 100 graus. Você fornece calor e fica 100, fornece calor e fica 100. Por quê? Porque o calor está sendo usado para mudar de estado de agregação. Então o banho-maria é um exemplo dessa propriedade da água, manter a temperatura constante. Quando a água começa a ferver, você pode abaixar o fogo, porque não vai mudar a temperatura mais.
menos água vai passar para vapor se você deixar o fogo baixo. Então, essa quantidade de calor que promove a mudança de estado de agregação é o que a gente denomina quantidade de calor latente. Belezeira? Então, a gente tem o quimacete, que é para mudança de temperatura, e o queima-Toulineu, ou quimolesa, para a quantidade de calor latente que promove mudança de estado. Fechou? Bora fazer um exercício dessa parada aqui para você sacar qual que é a jogada. Messias está preparando o almoço e deseja gelar 10 latas da sua bebida preferida. Ele então as coloca dentro de uma caixa com isolante térmico perfeito e sobre elas despeja gelo que está a temperatura inicial de 0 graus Celsius. Considere que as trocas de calor se dão única e exclusivamente entre o gelo e as latas. E pode-se afirmar que o módulo do calor perdido pelas latas é igual ao módulo do calor recebido pelo gelo. Ok? Sabendo que a temperatura inicial das latas é de 20 graus Celsius, que a capacidade térmica de cada lata é 400 calorias por grau Celsius, e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Está escutando o barulhinho aí de eu anotando? Responda os itens a seguir. Item A. Determine a quantidade de calor extraído das latas até elas atingirem a temperatura de 0 graus Celsius. Então, galera, são 10 latinhas que nós vamos resfriar utilizando o gelo. Para ela resfriar, para resfriar a lata, ela tem que perder calor. Ela tem que perder calor, no caso, para o gelo. E ela vai esfriar de 20 graus Celsius inicialmente até a temperatura de fusão do gelo, que é 0. Beleza? Como determinar essa quantidade de calor? A gente estudou que a quantidade de calor sensível pode ser dada pela capacidade térmica do corpo vezes a variação da temperatura. Como são 10 latas, eu vou escrever assim, ó, que a quantidade de calor perdida pelas latas é igual a 10 vezes a capacidade térmica de cada lata vezes a variação da temperatura dessas latas. Aquele 10 não é da fórmula, tá? Para cada lata eu teria o Q, C vezes delta teta. Mas como nós temos 10 latas, eu estou multiplicando essa parada por 10. Sacou? Esse é o lance. Então bora lá. Agora ficou teta. Mamão com açúcar. 10. A capacidade térmica de cada lata é 400 calorias por grau Celsius. 400 calorias por grau Celsius. A temperatura final da lata é 0 e a inicial é 20. Belezeira? Então, fique esperto com essa ordem. Tem que ser a temperatura final menos a inicial, senão dá merda, tá? E aí a gente vai ter a quantidade de calor perdida, cedida, dissipada pelas latas. Fechou? Então essa conta aqui vai dar, ó, aqui são latas. Latas! Aqui vai dar 4.000 vezes menos 20, menos 80.000 calorias. Observe que as unidades não estão no SI, mas não tem problema. Aqui é bem usual utilizar essas unidades aqui. Qual é o significado desse menos na quantidade de calor? Quando a quantidade de calor dá um número negativo, galera, significa que está ocorrendo perda de calor. Sacou? Esse sinal é um sinal que nos orienta se o corpo está ganhando ou está perdendo calor. Então aí está dizendo que esses 80.000 calorias, essas 80.000 calorias estão sendo perdidas pelas latas e essa energia está sendo disponibilizada para o gelo, que está a 0 graus Celsius. 80 é o calor latente de fusão. Latente de fusão. Agora, no item B, ele pede assim: calcule a massa de gelo necessária para baixar a temperatura das latas para 0. Fechou? Então, qual que é o lance?
Agora eu quero descobrir qual é a massa de gelo que a gente precisa colocar ali junto com as latas para que resfrie as latas do jeito que a gente quer, tá? Essa massa vai ser calculada pelo calor latente, já que essa quantidade de calor que a lata perde e o gelo absorve vai derreter o gelo, belezeira? Então nós vamos determinar qual é a mínima massa para isso acontecer. Ou seja, todo o calor dissipado pelas latas, perdido pelas latas e absorvido pelo gelo vai derretê-lo totalmente. Derreter, mudar de estado, fusão, sacou? Então vamos lá. Quem matou Linneu, mas que moleza. Isso aqui, ó, menos 80 mil, é o que as latas perderam de calor. Isso é absorvido pelo gelo. Quando é absorvido, a quantidade de calor é positiva. Então, aqui o menos 80 vai ser usado aqui como mais 80 mil calorias. Sacou? Porque o gelo recebe calor. A massa de gelo é justamente o que a gente quer calcular. E o calor latente de fusão foi dado 80 calorias por grama. Então a resposta aqui, ó, quantidade de calor, 80 mil calorias, maravilha, unidade adequada. A massa vai dar na unidade de massa que está aqui no calor latente. Fechou? Então, ó, passando 80 dividindo, vai ficar 80 mil dividido por 80. Então a massa de gelo vai ser de 1000 gramas. 1000 gramas ou 1 quilo, como queira. Fechou? Então aqui a gente usou quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Que macete, quem matou Linneu. Que macete, quem matou Linneu. Perceba que é importante a gente interpretar o que o cara está pedindo, né? É mais difícil a interpretação, o português, do que as contas em si. A matemática é simples, se a gente for ver bem. Fechou? Então é isso daí. Vamos lá para o segundo exercício, pessoal. Segundo exercício. Vou beber uma aguinha aqui. Numa experiência para demonstrar os princípios de calorimetria, um estudante fez o seguinte procedimento. Então, ó, primeiro procedimento. Colocou 100 gramas de água na forma de gelo a 0 graus Celsius. Galera, gelo, na verdade, é água sólida. Então, uma massa de 100 gramas de gelo a 0 grau num recipiente vazio. E o aqueceu até chegar na temperatura de 10 graus Celsius. Na sequência, ele removeu aquela quantidade de água do recipiente e colocou novamente 100 gramas de água. Só que agora líquida, na temperatura inicial de 0 graus Celsius. Mas calma assim. Pode ser gelo ou água a 0 graus Celsius. Não quer dizer que a 0 graus Celsius congela, tá? E forneceu a mesma quantidade de calor utilizada na etapa anterior. Sabendo que no local a água congela a 0, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, e o calor específico da água, considerado constante para toda essa faixa de temperatura da experiência, normalmente, fofos, a gente considera o calor específico de fato com o mesmo valor. E além disso, despreza todas as perdas de calor para o ambiente, e a capacidade térmica do recipiente também deve ser desprezada. Considerando esses dados, determina a temperatura final da massa de água após a segunda etapa ali. Beleza? Então olha só, galera, nós temos que fazer 2 vezes essa parada aqui. É um primeiro caso e um segundo caso. No primeiro caso você tem o gelo sólido, tá? Então nós temos que primeiro considerar que o gelo vai derreter. Uma primeira parcela da quantidade de calor no primeiro caso está relacionada à mudança de estado do gelo. Depois disso, a água líquida vai aquecer de 0 até 10. Então eu vou denominar Q1
a quantidade de calor no primeiro caso. Vai ser particionada em duas partes. Aqui a massa de gelo, vezes o calor latente de fusão, e aqui o quimacete, tá? Ganso, mas pode misturar essas coisas? Deve misturar essas coisas. Misturar sim. Dependendo do caso é o quimacete, dependendo do caso é o queimatolinil. Pela descrição do problema, no primeiro caso ele pega o gelo, a água sólida, gelo a zero, e aí quer transformar isso em água líquida a 10 graus Celsius. Então primeiro tem que derreter todo o gelo, momento no qual a temperatura não se altera, lembrando do que eu falei logo no começo da aula, e ao transformar todo o gelo em água líquida, aí você vai aquecer a água até 10. Belezeira? A massa, pessoal, não se altera. A quantidade de massa não se altera. Então aqui são 100 gramas de água sólida, vulgo gelo, vezes 80, que é o calor latente de transição, que eu não marquei aqui, mas está lá, mais 100 gramas agora de água líquida, o calor específico é 1, e a variação da temperatura é 10 menos 0. Nessa primeira experiência, nós vamos aquecer a água, ou converter o gelo para água e aquecer a água até 10 graus Celsius. Fechou? Então quanto vai dar essa parada, amiguinho? 80 vezes 100 vai dar 8.000, mais 100 vezes 10 vai dar 1.000. Então para... Opa, por que eu pus Q2 aqui? Hã? Q1? Eu tô relinchando aqui no estúdio. O Q1 é de 9.000 calorias. 9.000 calorias. Tá? Então no primeiro caso, 9.000 calorias. Aí o que ele pede para a gente fazer? Ele pede para a gente usar essa mesma quantidade de calor, só que agora eu vou aquecer a água de 0 até nananã. Essa água já vai estar totalmente líquida no segundo caso. Esses 100 gramas aqui é de água líquida, a temperatura inicial de 0. E aí ele quer determinar qual é a temperatura final dessa água, se a gente utilizasse essa mesma quantidade de calor somente para aquecer a água. Então essa quantidade de calor Q2, pessoal, para o segundo caso, eu vou fazer assim, massa, calor específico da água, delta, teta, variação da temperatura no segundo caso. Beleza? Aquela segunda experiência. Essa quantidade de calor, ele fala no texto que é igual ao que eu usei no primeiro caso. Então, 9.000. A massa é de água líquida a 100. Calor específico é 1. Temperatura final é o que eu quero. E a temperatura inicial é 0. Observe que aqui não tem o queimatolinil. Por quê, galera? Porque a água já estava líquida. Então você só vai esquentar a água. Pelo texto usa-se a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de calor, mas o que acontece? Vai ser somente calor sensível, já que nós vamos apenas aquecer a água. Belezeira? Então essa conta aqui passa o 100 dividindo o 9.000. 9.000 dividido por 100. Aqui. Então a temperatura final vai ser de 90 graus Celsius. Belezeira? 90 graus Celsius. Essa é a temperatura final no segundo caso. Fechou? Então, pessoal, nessa aula a gente reviu o conceito de calor sensível, reviu aquele conceito de calor que promove mudança de temperatura e acrescentou o conceito de quantidade de calor latente, que é aquela parcela de calor que promove mudança de estado. Fechou? Na aula que vem nós vamos usar essas duas expressões e misturar essa parada toda nos sistemas termicamente isolados, beleza? Dá uma olhada aí de novo no vídeo, dá uma estudada pelos exercícios que eu te passei, que estão aí na descrição do vídeo e bora lá, beleza? Até a próxima aula, galera. Grande abraço a todos, tamo junto, valeu?